Bem, vamos começar o programa de hoje com Silvia Contadini, que é diretora da Escola Wizard. Boa noite, Silvia. É um prazer tê-la aqui. Boa noite. Prazer é todo meu. Bem, como é que está no atual estágio econômico a questão do aprendizado de idioma? Já que eu estou vendo que tem pessoas que têm que optar pela educação regular, o colégio, a faculdade, e na hora de ter que pagar mais uma escola de idioma, sentem dificuldade. Você está sentindo isso em nível de mercado? Bem, de qualquer forma, nós sempre sentimos, na verdade a gente sempre sente um pouquinho, né? A crise acaba atingindo todo mundo de uma certa forma. Existem dois pontos aí, Mauro. Num mercado aquecido, eu acredito que o profissional que tem, né, o segundo idioma, ele tem uma possibilidade maior de ter uma promoção dentro da sua empresa. E no mercado em crise, né, em que todos nós estamos passando, ele se coloca de uma forma mais rápida dentro do mercado, né? Então, acho que todos nós estamos passando um pouquinho por isso, estamos sentindo um pouquinho, mas a gente tem que buscar sempre o diferencial, que é o que a gente veio trazer aqui para a cidade de Belém. Bem, vocês já eram franqueados da Wizard em Minas e foi oferecido para vocês o mercado de Belém. Hoje vocês já estão com quantas lojas? Aqui em Belém nós estamos com 3 unidades, com a previsão de abertura de mais 2. Você chama escola, desculpem, não loja. Eu já estava no ponto de vista aí. Bem, e escola? Vocês ficaram com aquele ponto da Oswaldo Cruz, onde foi durante muito tempo o consulado americano. Ele é bem simbólico, não é? Isso mesmo. Isso deu algum incremento? O que significa essa escola entre todas as franquias, que creio ser mais de 1.000 no Brasil todo? Isso, não é? São 1.200 unidades a nível Brasil. Inclusive, quando nós fomos visitados pelo seu Carlos Wizard, ele, na próxima convenção de franqueados que houve, ele declarou para 1.200 franqueados que tinha visitado em Belém a escola mais linda da rede, né? Então, a lógica, ela tem uma simbologia, né? Então, a gente preserva até alguns azulejos que existem ali, as paredes, elas são muito grossas, né? Então, claro que isso também nos ajuda para fortalecer a marca e dizer que nós temos um diferencial dentro do ensino de idiomas, né? Com certeza. É interessante que, embora seja uma escola de idiomas, e lá você tem disponível o espanhol, o alemão, o francês, mas o ensino do inglês é o grande âncora de todas essas escolas, não é isso? Sim, ainda é. O inglês ainda é a nossa âncora, né? E quem sabe a gente vai puxar os outros idiomas aí, mas ainda é uma realidade de mercado. Silvia, o grande diferencial entre as escolas de idioma é a metodologia que elas adotam. Uma completamente diferente da outra, o que impossibilita, inclusive, a mobilidade. Hoje nós estamos dentro de um sistema de mobilidade muito grande e a gente pode trocar de faculdade a qualquer momento, sem problema. As faculdades são obrigadas a receber, as escolas são obrigadas. Mas se a gente for trocar entre as escolas de idioma, a gente sempre sai perdendo, a gente sempre desce os degraus. Por que isso? Veja só, a questão aí é metodologia, né? Então, nós fomos escolhidos, inclusive, para estar aqui em Belém com a nossa qualidade e com a nossa metodologia, porque Belém era a única capital que não tinha o Wizard, né? Então, nós fomos escolhidos, inclusive, pelo trabalho que a gente já faz em Minas. E aí, dentro da metodologia, Mauro, a gente percebe o seguinte: quando nós fazemos os nossos nivelamentos, e esse é um grande diferencial nosso, a gente precisa que o aluno converse, que ele saiba contextualizar, que ele saiba conversar dentro de um ambiente e que não lhe é um robô colocado. Decorativo. Perfeito. Então, às vezes, o aluno entende de muita gramática. Até hoje, ele foi exposto num ambiente de idiomas escolar, onde ele ficava passivo, escutando o professor falar. Dentro do meu método, o aluno tem que trabalhar, ele tem que falar, ele tem que contextualizar. Lógico, eu tenho ferramentas dentro da minha metodologia para fazer isso acontecer. Então, isso que a gente tem percebido no mercado, não só de Belém, Minas também, que o aluno acaba voltando um pouquinho para poder aprender o que hoje o mercado quer. Se antigamente existia uma questão gramatical envolvida, que o vestibular pedia qual é o tempo verbal do verbo que está na linha 3, hoje já não é mais assim. Ele te dá um texto, você tem que interpretar o texto. Então, a comunicação, ela é textual também, ela não é só verbal. Então, o mercado caminhou para isso, né? E é isso que a gente veio trazer para Belém. Então, no nosso caso, quando nós fazemos esse nivelamento, onde não há essa equalização que você está colocando, é porque eu preciso que o meu aluno converse. Agora, ele conversa rápido, né? Então, assim, o tempo que, de repente, se perdeu, a gente recupera. É isso que é o mais importante. Então, a gente está falando aqui de metodologia, de adequação de metodologia. O trânsito nas grandes cidades tem complicado muito esse deslocamento. É cada vez mais difícil, além de você ter que levar a criança para o colégio durante a manhã, à tarde ter que levar novamente para o curso e assim por diante. Como é que vocês estão lidando com isso? E em nível de empresa?
Se a empresa tem um número de funcionários que gostariam de fazer, em vez dele ir à escola, a escola não pode ir à empresa? Sim, com certeza. A gente tem esse trabalho, né, com o trabalho corporativo, a gente encaminha os profissionais para a empresa, né, quer seja para um grupo, para um trio de pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento, quer seja um VIP, né, e a gente acaba sentindo também, né, essa logística, desde uma cidade que tem um trânsito como a nossa de Belém, né, a gente oferece horários num dia só, que isso também facilita. O sábado é um dia para nós que tem muito movimento, até porque são as 2 aulas no mesmo dia, então a gente acaba tendo que se adequar a essas questões isso de já logística. surgiu em função dessa questão de tempo e de trânsito. Sim. Então já está uma concentração nas escolas de idioma, de modo Perfeito. geral, em torno do sábado. Ainda não Sim. incluíram o domingo, não. Ainda não. E à noite? Sábado à noite a gente está pensando ainda, porque a gente está tendo muito movimento, muita procura. Sim, mas durante a semana à noite funciona normalmente. Sim, à noite e a a gente tem maior bastante. demanda? Nós temos tarde também, tarde tem sido uma demanda muito boa, inclusive por jovens, né? Então isso também nos surpreendeu, né? E a gente tem feito esses horários duplos, né? Que eu comentei aqui, exatamente por conta dessa logística. Então tem sido até surpreendente esse movimento. Existe uma unidade minha aqui em Belém que a gente tem condomínios perto também que facilitam essa questão. E Silvia, qual é a idade ideal dentro da metodologia WISAS para que a criança comece a se familiarizar com a segunda língua? Quanto antes a criança for estimulada a falar um segundo idioma, melhor. Nós temos casos, todos nós ouvimos falar de crianças que nasceram lá, moraram lá e falam fluentemente. O que nós temos só que tomar muito cuidado é com a alfabetização. Então, veja, a criança ela começa a ser alfabetizada nas escolas regulares, na língua mãe, que é o português. Portanto, ela tem que criar na cabecinha dela que ela tem um caminho neural, que ela tem uma língua mãe, que é o português. A alfabetização continua. Para você introduzir o inglês num momento como esse, você tem que tomar cuidado com alfabetizar em inglês. Alfabetizar, ler e escrever. Então, nós trabalhamos em alguns livros, inclusive só a fala e a audição, para que tomemos esse cuidado para não interferir na alfabetização da criança. E quando ela estiver pronta para alfabetizar numa segunda língua, que é o inglês, a gente entra com a escrita e a leitura. Então, esse é o nosso trabalho aqui em Belém. A gente veio mostrar que existe esse cuidado de alocar a criança em livros específicos para aquilo que ela pode render. Então, quanto antes, melhor. Só que tem que tomar cuidado em que momento você vai introduzir a escrita e a leitura. Sim, e isso gira em torno de que idade, finalmente? Nós começamos com a escrita e a leitura lá mais ou menos com 6 anos. A partir de 6 anos a gente já começa a introduzir a escrita, porque são livros específicos, né? 5 anos para baixo os livros não trabalham muito. Por quê? Porque ela já começou o processo de alfabetização na língua mãe, então ela já tem na cabecinha dela o seguinte: eu tenho uma língua mãe, essa língua mãe é o português, agora eu vou criar um outro caminho neural que é o inglês e essa é a minha segunda língua. Então aí fica mais fácil, ela não confunde letrinha e tudo mais. Com mais de 1.000 escolas, você falou 1.200, Carlos WISAS passou adiante, vendeu a rede de escolas, né? Isso. Hoje é de um fundo britânico. Isso mesmo, hoje nós pertencemos. E o que isso muda no dia a dia da escola? A mudança de comando lá, de controlador. Ok. O seu Carlos WISAS, ele tinha uma gestão familiar. Sim, mas foi o fundador, foi o que introduziu o conceito da coisa. A metodologia, isso mesmo, né? Desde que ela foi vendida, nós temos uma gestão vendida para o grupo Pearson, né, que é um grupo britânico, que tem 150 anos no mercado de educação, eles trabalham só com educação, então para a gente isso foi um motivo de orgulho, né? Porque é um grupo sério, que está há muitos anos no mercado, então para a gente mudou bastante coisa nesse 1 ano e meio que se passou. Existe uma administração um pouco mais eficaz, um controle mais rígido dos seus processos. Para você ter uma ideia, Mauro, nós fomos eleitos agora na última convenção de franqueados, a unidade da Consulado Americano, a segunda melhor do Brasil, né, de acordo com os seus processos. Então, eles vêm esporadicamente nos avaliar. Nós temos o programa de excelência em franquia, né? Então, eles avaliam todos os nossos processos. Nós somos bons no pedagógico, no comercial, no administrativo, no financeiro. Eles verificam os documentos para poder nos pontuar. Então, isso para nós foi motivo de muito orgulho. Então, nesse sentido, existe essa cobrança maior pela qualidade e a gente acaba tendo que atender a população aí. Você tem uma experiência em 2 mercados bastante distintos, em Minas, é Belo Horizonte, Minas? É sul de Minas. No sul de Minas e Belém. O que é que diferencia nesse mercado? Belém ainda comporta novas escolas, está nos planos de vocês? O que é que vocês imaginam para Belém? Está. Nós viemos para Belém com a ideia de abrir 5 escolas. Hoje existem
Três. 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 Mas a gente está percebendo um mercado bem amplo, um mercado em crescimento. Então, existe a possibilidade, sim, de abertura de mais de 5, né, como a gente está colocando aqui. São mercados diferentes. O mercado de Minas, a gente sente que ele está um pouco saturado, sim, né? Então, até por isso, nós nos candidatamos para vir para Belém e a gente tem sentido um mercado bastante aquecido, mesmo com um pouquinho de crise aí que a gente comentou no início, né? Esse estilo corporativo, ele tende a crescer? O estilo corporativo da aula nas empresas? Sim. Eu acredito que sim, né? Mas eu vejo o profissional hoje... Ele usa o tempo dele de trabalho para aprender inglês? Não, é pós-trabalho, normalmente. Hoje a gente tem sentido um pós. Hoje os alunos meus que têm esse perfil corporativo, eles vêm até a escola, né? Não tem nenhum... De vez em quando a gente tem uma procura ou outra para a empresa e tal, mas não sei se eles querem desvincular, né? A gente não tem sentido muito esse perfil de irmos até a empresa, né? E se tiver, a gente atende. Não sei se por essa questão, né, sair da empresa e estudar o segundo idioma, desligar um pouco, não sei se é por essa questão, né? Se tende a crescer? Não sei se tende a crescer, Mauro. Na verdade, eu acho que, não sei, eu acho que é um mercado legal em crescimento, que é o corporativo, mas a gente pode oferecer dentro da nossa escola também, enfim. Silvia, sucesso, parabéns, que Belém lhe proporcione um mercado que você almeja e que muito mais belenenses possam ter o seu segundo idioma. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Logo depois do intervalo, Paula Rodrigues vem nos falar das igrejas com traço Lande. Eu volto já.